Tem pessoas que vivem uma vida difícil, que não ganham muito dinheiro e não vê muita possibilidade do que se pode fazer para melhorar de vida. Tem pessoas que são mais feias do que outras, são menos inteligentes do que outras. Tem pessoas que têm uma mãe, um pai, uma avó doente e tem que cuidar dessas pessoas, ou seja, muita da energia delas não consegue ser investida em si e tem que ser investida no outro. Isso é uma coisa muito nobre, se for parar para pensar. Desde que isso seja feito de coração, e nem sempre é. O fato é que a diferença de classes sociais, de realidades das pessoas, principalmente no Brasil, faz com que as pessoas não consigam entender exatamente o significado da palavra meritocracia. E eu nem vou entrar nesse debate porque ele não é produtivo. E essas pessoas acabam sendo um pouco pessimistas diante da própria vida, porque elas não conseguem enxergar pontos de melhoria. Afinal, não deve ter nada mais infeliz na vida do que tu não saber do amanhã, ou pelo menos tu não ver progresso no amanhã. Eu arrisco em dizer que a causa da depressão da maioria das pessoas, da maioria dos homens, é o fato de enxergar o futuro de uma maneira negativa. De entender, cara, de não conseguir ver nada de bom e produtivo no futuro. Mesmo tendo força de vontade, motivação ou qualquer coisa boa que a gente pode ter. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Porque existe uma maneira de tu dar uma reviravolta na tua vida, mesmo que tu esteja numa situação difícil. Deixa o Ei Copinito aqui. Falo da cidade de 15 de novembro ainda, né? Olha a lagoa que tem atrás de mim, olha o pôr do sol que tem atrás de mim. E é uma honra poder gravar um vídeo num lugar que não tem ninguém, um pôr do sol de fundo, só eu aqui, e poder chamar isso aqui de trabalho. Talvez eu possa dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. Ou talvez eu possa dizer que eu sou uma pessoa que ficou 10 anos tentando, 10 anos criando uma filosofia de vida para que tenha tudo na ponta da língua e eu posso vir aqui falar e muitas pessoas vão ver coerência e verdade nas minhas palavras. Deixa um Ei Copinito aqui. Sabe o que é ser uma pessoa vencedora? Sabe o que é ser realmente um vencedor na vida? É tu ter duas coisas: soberania pessoal e causalidade pessoal. Eu vou tentar tornar isso aqui simples de se entender. Fica comigo. Cara, eu acho que a pior coisa que uma pessoa pode sentir na vida, principalmente se for um homem, é a sensação de que tu não é um cara acomodado, tu quer mudança para tua vida e tu tá preocupado como é que vai ser o futuro e tu não sabe nada de como vai ser teu futuro, principalmente no que diz respeito à vida financeira. Um empresário que tem a sua empresa quebrando e não sabe exatamente como é que vai ser o futuro financeiro, e se der certo, beleza, se der errado, vai dar muito errado, vai dar uma série de problemas. Eu acho que isso deve ser a pior coisa para a vida de uma pessoa. Não só com o exemplo de um empresário, mas qualquer pessoa, um CLT, por exemplo, que tem a sua vida financeira no limite, o que ele ganha dá para pagar todos os seus custos básicos, mas no final do ano vai ter um reajuste de 15% no aluguel e aí ele não sabe como é que vai ser o futuro. Ele não sabe, porque a vida tende a ficar mais cara ao longo dela. Isso deve destruir uma pessoa. Sem falar na sensação, isso é, em outras palavras, dizendo que a vida não é tua, entende? Essa sensação é uma sensação como se alguém dissesse assim, cara, tua vida não é tua. Tu tem uma vida, tu foi colocado aqui nesse planeta para viver, para sentir as coisas, mas tu tá preso a isso. Portanto, a tua vida, ela não lhe pertence, ela pertence a outra coisa, a uma instituição, ao Estado, à grande Matrix. A tua vida pertence a esse negócio. Isso deve ser a coisa mais lamentável na vida de alguém. E isso explica por que tantas pessoas estão numa situação mental deplorável. Esse é um dos fatores. Ao mesmo tempo,
em que existe muita gente falando, tentando elucidar as partes boas da vida, as coisas boas da vida. Pessoas como eu que falam sobre um melhoramento pessoal, coisas mais profundas, espirituais, tentar enxergar o lado bom das coisas. E a maioria dessas pessoas que estão vivendo numa dificuldade, elas não conseguem enxergar perspectiva. Talvez tu não consiga enxergar perspectiva. Mas deixa eu te falar, tu pode ter uma vida muito ruim, uma vida difícil, sabe? Difícil. E tá tudo certo se tu consegue pelo menos ser soberano na tua própria vida. Tu consegue ser a causa da tua própria experiência, mesmo que a tua vida seja uma vida financeiramente pobre e com dificuldade. Tá tudo certo, desde que tu seja soberano. Porque o que mais tem são pessoas com muita grana, que conquistaram, que venceram o jogo, sem serem soberanas de si mesmas, presas de diversas maneiras diferentes às suas realidades, às suas prisões, aos seus sofrimentos. Pessoas que cresceram muito, que vivem coisas, que têm coisas grandes, coisas de muito valor, mas que quando olham para trás, mesmo tendo muitos bens materiais, muitas viagens, muito currículo, muita carreira, enxergam somente um vazio, somente uma coisa broxa, sem alma, sem vida. Eles venceram em certos aspectos financeiros. Eles foram capazes em certos aspectos financeiros. Eles têm o seu mérito. Só tem um problema. Eles não têm soberania na sua própria vida. Eles não são a causa da sua própria experiência. Vamos pegar uma situação aqui como exemplo. Um pai de família, classe média baixa, no auge dos seus 40 anos, com uma esposa que não tem trabalho. Ele trabalha muito e todo o dinheiro dele vai para a família. Em muitos casos, e muitas das vezes, ele não se vê valorizado dentro dessa família. Mas ainda assim ele provê e se sente motivado a prover. Esse cara, ele ainda tem uma mãe doente no hospital, sei lá, com uma doença, que ele precisa cuidar e que esses cuidados também gastam energia e dinheiro. Tu acha que esse cara é feliz? Eu posso te dizer que depende. Porque tudo muda se ele, quando ele pensa para si mesmo de que eu tenho uma família, eu decidi cuidar da minha família, eu decidi cuidar da minha mãe, eu decidi prover para minha esposa, para meus filhos. O amor que eu vou receber é detalhe, né? O sorriso no rosto de cada um é detalhe. Eu decidi fazer isso. O mesmo vale para um cara que entrou para um trabalho extremamente puxado, né? Ah, cara, sei lá, vou tentar a vida lá nos Estados Unidos e vou trabalhar 16 horas por dia. Eu decidi fazer isso. Quem olha de fora, você está se escravizando. Mas eu decidi. Entende? A tua vida tem alguma coisa que tu está fazendo, independente do patamar em que tu tá, cara, independente de onde tu tá me ouvindo. Tu pode estar me ouvindo aqui de Alphaville, ou tu pode estar me ouvindo de uma favela. Independente da situação, do local, de quem tu é, de que família tu é. Tem alguma coisa na tua vida que tu diz assim, eu, com esse ênfase, eu decidi fazer isso? Porque isso é a causa da própria experiência. E mesmo se o que tu decidiu não tenha sucesso, mesmo que o que tu decidiu não te retorne financeiramente com muita facilidade, só o fato de tu ter decidido fazer é o suficiente para tu ser soberano da tua própria vida e tu ser a causa da tua própria experiência. O resto é bônus. O resto, esse é o processo, é o durante do processo, esse é o mais importante. O resultado final tu vê depois. Tu precisa dessa soberania pessoal. Precisa desse poder de decisão sobre as coisas, um poder de ação. Ser um cara de ação, um cara de causa, ser a causa da própria experiência. Isso é uma das leis, das 12 leis da minha filosofia de vida, a filosofia Alpha Life. Finalizando esse vídeo aqui, já consegui te fazer entender essa ideia. Tu pode ser soberano independente da tua situação. Eu quero te fazer um pedido, né? Um desafio, sei lá como é que eu vou chamar isso. Cara, eu tenho uma filosofia de vida chamada Alpha Life e ela é dividida em 12 pilares, em 12 mandamentos. Se tu quiser, eu posso trazer um vídeo bem específico sobre cada um desses e tu vai entender melhor como que eu penso. Mas não são pilares, e eu tô falando de tudo gratuito aqui no YouTube, não tô falando nada de curso, comprar, nada, tá? Eu tô falando de tudo gratuito agora.
E aí tu vai entender como que eu penso. Mas todos esses pilares, eles são bem profundos. Eles não são nada mundanos e superficiais. Deixa um ei, copine, tô aqui.